Fala aí pessoal, meu nome é André, eu sou do canal Destiladores Caseiros, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre lascas de madeira, sobre fragmentos de madeira, sobre chips, né? Que são esses pedaços aqui de madeira que a gente pode acondicionar na nossa bebida e fazer com que dê algumas características, né, de aroma e sabor. Então, se você ainda não é inscrito, corre aí, se inscreve. Se você já é inscrito, compartilhe o nosso vídeo, que depois da vinheta a gente vai prosseguir aí com esse assunto aí, que daqui para frente vai ser bem importante. Saiu a nova portaria do Ministério da Agricultura, onde permite o acondicionamento com fragmentos de madeira. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tentar mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre o que é esse processo. A gente que é destilador caseiro, a gente já vem fazendo isso há muito tempo e existem várias maneiras de você acondicionar, né, de você infusionar essas madeiras na bebida. Eu tenho aqui vários tipos diferentes, tenho aqui Maravalha, tenho chips, tenho dadinho, tenho ripa, e eu vou mostrar para vocês a função, né? Vou falar um pouquinho a função de cada um deles. Não é comparando isso com um envelhecimento, é lógico, o envelhecimento é totalmente diferente, tá, de você usar os chips. O envelhecimento é você coloca essa bebida dentro da madeira. E esse acondicionamento, né, que o Ministério da Agricultura fala, e a gente fala muito aqui em chips, em lascas de madeira, ele é você colocar a madeira dentro da bebida. Existem algumas coisas boas para você aí que tem interesse em fazer esse processo, e eu vou falar aqui algumas. A você pegar mais para aquela pegada ambiental, porque um simples dadinho desse aqui, você consegue usar em 1 litro de bebida. Então não agride tanto o meio ambiente, né, como o barril. Às vezes você precisa derrubar uma árvore para fazer um barril. A gente aqui no Brasil tem pouca coisa de reflorestamento, né, poucas madeiras de reflorestamento. Então, se você tem interesse em trabalhar com isso, se você quiser levar para essa pegada, oferecendo ao seu cliente, né, uma maneira mais sustentável, né, de usar as madeiras, você usando pequenos pedaços de madeira, você consegue trazer um aroma, trazer um sabor para a bebida, e usando a totalidade da madeira, ou até nem precisando derrubar as árvores, né, com alguns galhos, você consegue fazer esse trabalho. A diferença para um envelhecimento é que o tempo conta muito, traz muitas características sensoriais para a bebida. Então, quando você coloca a bebida em envelhecimento dentro de um barril, ali vai trazer características sensoriais que provavelmente na chipagem, né, ou no acondicionamento não vai te trazer essas mesmas características. Mas falando pelo lado de quem usa muito, né, numa experiência minha aqui, eu aconselho você que nunca testou, tentar fazer, porque tem um resultado bem satisfatório, tá? E existem muita gente aí, muitos laboratórios, muitas destilarias, até fora, né, ou mais fora do Brasil, fazendo testes com esses chips pela questão dessa sustentabilidade deles, né? Você usar pouca quantidade, custo menor, e você conseguir chegar num resultado bem legal. Não é tão simples, né, como a gente pensa. Não é tão simples, não é só você pegar a madeira e colocar na bebida. Existem processos a serem feitos para poder melhorar essa característica sensorial fazendo a chipagem. Então você que pode estar pensando assim, vou pegar só a madeira e colocar dentro da bebida, não. Existem algumas técnicas, ou muitas técnicas, e eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Primeiro eu vou falar dos tipos, né, de chips, de pedaços de madeira que já se encontra aí pelo mercado à venda, né, ou que você até mesmo pode aí
fazer na sua casa ou conseguir aí com a tanoaria, né, mais próxima. Quero dizer também que nós temos, tá? Muita coisa aqui nós temos na nossa loja, dadinhos de madeira, ripas de carvalho e alguns chips nós temos na nossa loja. Então depois, se você quiser adquirir, loja.destiladorescaseiros.com, lá tem algumas caso você queira fazer um teste. Então eu vou tentar aproximar a câmera para falar aqui para vocês a respeito dos tipos, né, que eu tenho aqui. Vou falar um pouquinho sobre eles. Eu tenho aqui o famoso chip, né, a gente chama de chip de madeira, que ela é bem pequenininha, né, um pedacinho bem pequeno, tá? Tenho aqui a maravalha ou cavaca, que é tipo aquela serragem, né? Essa daqui tá bem fininha, mas você consegue umas com pedaços maiores. Aqui eu tenho a ripa. Essa ripa aqui é uma ripa de carvalho americano, né? Foi tirada de um barril de carvalho americano. Então aqui é um pedaço de carvalho americano. Eu tenho aqui os dadinhos. Geralmente esses dadinhos são cortados em 1 por 1. Esse aqui é um dadinho de amburana, tá? E eles vêm nesse tamanho. Tem várias madeiras, né? O Brasil é farto de madeiras aí bem legais para a gente poder fazer testes. Então esse aqui é de umburana. E eu tenho aqui um sassafrás, tá? Esse sassafrás aqui foi um amigo que me deu, tá? Um pedaço de madeira, né, do sassafrás. Eu cortei aqui com o formão, cortei umas lascas e aí eu uso às vezes para fazer a minha infusão. Cada um tem sua peculiaridade. Existe também um pente. Tem um amigo nosso aí que faz um pente bem legal, um trabalho aí manual, né, bem estudado sobre esses pedaços, né, de madeira. Ele corta o pentezinho, o Bruno, né, e ele tem um resultado bastante satisfatório lá com as bebidas lá que ele usa, os chips. Um fato importante que você tem que atentar é que quando você for usar essas madeiras, procurem comprar, né, em locais que sejam adequados para isso, que trabalhem com bebidas, com envelhecimento, com chipagem de bebida. Por quê? Porque se você for numa madeireira, geralmente a madeira que você vai comprar, ela pode estar com remédio para cupim, né? E isso aí pode trazer alguma coisa ruim para a sua bebida. Então, você pode, a gente fala aqui, né, de algumas madeiras que também são usadas na construção, e são, às vezes são as mesmas madeiras que a gente usa para fazer a nossa chipagem, né, a nossa infusão, o nosso acondicionamento. E você tem que ter cuidado quando você comprar essas madeiras, para você não comprar nenhuma madeira aí que esteja com algum tipo de veneno, tá? Então isso aí é um ponto importante que você vai precisar ficar atento. Agora eu vou falar também um pouquinho para vocês como é, né, no caso, a maneira que eu trabalho com essas lascas de madeira na minha bebida. Eu uso aqui, a cada 1 litro de bebida, eu uso de 5 a 10 gramas dessa madeira. Então, cada 1 litro de bebida, 5 a 10 gramas dessa madeira. Independente se eu estou usando dadinho, se eu estou usando chip, se eu estou usando a maravalha, eu uso em torno de 5 a 10 gramas. Uma dica: quando a gente usa uma bebida acima de 55 graus alcoólicos, essa bebida, e você usar os chips, a graduação alcoólica dessa bebida, ela pode extrair muito rápido, tá, os aromas, os sabores e a cor desse chip, e acaba até amargando. Então eu aqui, tá, eu já fiz, mas eu sempre, quando eu vou fazer essa infusão, eu uso um álcool de 50 graus alcoólico para baixo. 50 graus alcoólico para cima já me deu problema de amargor na bebida, principalmente quando você usa a maravalha, né? Esse aqui que é mais fininho, que extrai muito rápido, né, os aromas. Então, recomendado é sempre usar abaixo de 50 graus alcoólicos. Eu particularmente, eu já faço a minha graduação para 41, 42, a graduação que eu quero, tá? Geralmente eu faço uma graduação de 41 graus alcoólicos com minhas bebidas aqui, e aí sim eu coloco o chip, né, ou o dadinho lá dentro e deixo ele em infusão. Por que eu faço isso? Por conta de que quando eu faço isso, quando eu provo a bebida que o resultado me agrada,
Dali eu só vou coar aquele chip, né, ou aquela madeira, e já não vai ter mais alteração nenhuma. Se você faz isso com uma graduação de 50 graus alcoólico e você chega num paladar ideal, num aroma bom que você gostou, e depois você precisa usar água para poder baixar essa graduação de 50 para 40, o que vai acontecer? Você pode perder cor, você pode perder um pouco de sabor e aroma na sua bebida porque você está acrescentando água. Então eu já deixo na graduação que eu quero, porque quando eu paro para provar minha bebida, ela vai ficar daquele jeito ali. Eu só vou retirar os chips, tá? Por que você tem que retirar os chips? Você retira os chips porque se você deixar ele ali na sua madeira, ele vai curtindo, 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 e vai chegar uma hora, ele vai começar a extrair taninos, extrair alguns aromas de sabores que não são tão legais. Então, o importante de você fazer esse controle é você ir provando, tá, ao longo do tempo. Geralmente eu deixo aqui entre 15 e 20 dias. Não deixo muito passar disso. Toda semana eu vou provando e quando chega ali entre 15 e 20 dias que está dentro de um aroma, de um sabor ideal, eu paro. Um exemplo foi aqui com esse sassafrás. Eu fiz esse sassafrás aqui com 15 dias. Ele ficou um aroma e um sabor espetacular. Eu resolvi deixar mais 7 dias. Quando passou os 21 dias já não ficou tão bom quanto estava. Então a questão da chipagem não é tão simples, né, como a gente imagina. A gente precisa de estudo, ainda tem que aprofundar muita coisa em relação a isso. Mas aqui vai algumas dicas para a gente poder não errar na hora de fazer nossa infusão lá com a nossa madeira, ok? Então, para provar, né, para falar um pouco que existem vários e vários processos já em andamento, já em testes, né, para poder melhorar aí a qualidade das bebidas que são acondicionadas ou infusionadas. Para quem assiste ou já assistiu aquela série no Discovery, né, chamada de Destiladores Caseiros, alguém já deve ter visto lá, onde o cara pega a madeira e o cara faz lá um processo onde dá um choque, dá uma descarga na madeira dentro da bebida para acelerar o processo de envelhecimento. E na série eles falam, né, ao final do processo, eles falam que conseguiu atingir o resultado esperado, que parecia que era uma bebida que estava envelhecida. Então, essa semana mesmo, eu conversando com o Renato Scherer, o cara que faz coluna, também vem estudando bastante sobre esse assunto. A gente estava conversando, né, sobre o assunto e ele atentou por uma questão muito importante. O nome desse processo se chama eletrólise celular, aonde você pega, dá uma descarga elétrica na madeira e a madeira fica dentro da bebida. E o Renato estava falando assim comigo, que é extremamente perigoso, porque quando você dá um choque nessa madeira, você corre o risco de liberar uma faísca, e você liberando uma faísca num pote onde tem álcool, quer dizer, soa um pouco mal, né? Pode ser um pouco perigoso. Então, para fazer isso, você precisa ter um ambiente totalmente controlado. Isso pode inspirar muita gente de tentar fazer dessa forma, mas é uma maneira que a gente precisa ter cuidado e é uma prova que a gente precisa ainda estudar muito sobre essas técnicas que estão sendo usadas, né, para poder melhorar a qualidade das bebidas que são acondicionadas, né, dos fragmentos de madeira. Uma técnica legal que a gente vem usando aqui, além dessa que eu falei anteriormente, né, de somente colocar as 5 gramas e ir provando, existe uma outra técnica chamada de aeração, né? É uma oxigenação forçada, onde você pega o recipiente, coloca a sua bebida, você coloca a madeira, né, na quantidade entre 5 e 10 gramas, que a gente sempre fala aqui, e você vai colocá-la no agitador magnético e você vai deixar aquilo ali agitando por 24 horas. Eu vou deixar aqui para vocês, rapidinho, falando dessa aeração forçada, eu vou deixar aqui um vídeo, um amigo nosso aí, destilador caseiro, que ele fez 2 vídeos fazendo essa aeração por agitação, né, no agitador magnético. São vídeos rápidos, mas vou deixar aí para vocês terem uma ideia do que eu estou falando.
já tivemos bons resultados, né, com isso. Caso você queira acelerar um pouco o processo, então você precisa deixar 24 horas, não menos que isso. Você deixando lá 24 horas, você vai ter um resultado, uma aceleração nesse processo aí, que corresponde a bastantes dias de infusão. Ainda temos muito que estudar sobre essas madeiras, né, sobre esses chips, essas lascas. O que precisamos é ter cuidado, né, no uso delas, para poder também não estragar a bebida, não generalizar, porque são processos diferentes. O processo de envelhecimento é totalmente diferente do processo de chipagem, mas todos os dois têm seus benefícios. Os dois processos vieram para contribuir, tá, com a cachaça ou com a bebida destilada. A gente vai poder usar a madeira na sua totalidade. Então, o cara que vai ser mais exigente, né, que quiser uma bebida envelhecida, o charme do barril jamais vai acabar, mas também para quem precisa fazer uma bebida um pouco mais acelerada, num processo mais acelerado, para quem queira prezar um pouco pela essa sustentabilidade de você, né, usar fragmentos de madeira e atrelar isso, né, a sua propaganda aí de marketing, também eu acho legal. Não deve nada a ninguém. Eu sou um que minhas bebidas 100% aqui são feitas com lasca de madeira e fica bem legal. Então é um processo que está aí. A portaria agora está permitindo que a gente possa usar, né, oficialmente, e eu acho legal os testes, acho legal a gente tentar fazer. Então o vídeo de hoje foi para mostrar um pouquinho disso. Tenho certeza que pode ter ficado alguma coisa aí no assunto de eu não ter falado. Eu não escrevo roteiro aqui para falar sobre os vídeos, mas qualquer dúvida, o campo de perguntas, né, tá aí embaixo. Tem o nosso grupo lá no Telegram, então você fica à vontade aí para esclarecer, para tirar qualquer dúvida, e nós estamos aí para somar e para poder ajudar, né, no meio da cachaça, no meio do aguardente, no meio da bebida destilada, poder contribuir também com alguma coisa. Valeu, galera? Então, se você gostou do vídeo, dá aquela moral, dá aquele like, compartilha aí nossos vídeos. Um abraço a todo mundo aí e até o próximo vídeo.